Boa tarde, pessoal. Vou começar a nossa aula, capítulo 6, Deus versus pecados e a obra redentora da cruz e o poder do nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor possa dar entendimento, Deus, para cada um, Deus, que vai ver esse vídeo, Deus. Abre a mente, que ele possa entender essa aula de hoje, Pai. Em nome de Jesus, tenha liberdade, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Introdução. A vida de Jesus Cristo na Terra nos garante um modelo a ser imitado. Quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, seus ensinamentos e exemplos tornam-se um alvo para nós. Mas o que fazer com a natureza pecaminosa em nós? O que fraqueja diante das tentações? Como agir dentro dos padrões de Cristo em meio a tantas dificuldades? Se a vida de Cristo nos oferece exemplo de conduta, sua morte e ressurreição alcançará uma força especial para vencer o pecado dentro de nós, como veremos a seguir. Porque a morte de Jesus era necessária. A morte de Jesus não foi um ponto final da sua missão. Ao contrário, sua morte foi o ápice do plano de Deus para resgatar o homem do pecado. Ele mesmo explicou várias vezes que sua morte e seu sofrimento era necessário. Aqui tem os versículos que você poderia ler aí na sua casa, tá? Dos estudos aqui. O pecado gerou no homem a morte espiritual e separação de Deus, pois sua natureza santa é incompatível com o pecado. Deus havia avisado ao homem que a desobediência causaria a morte, em Gênesis 2, 16 e 17. Isso não foi porque Deus desejasse assim, sendo vingativo ou exigindo a obediência, punindo com castigo. Deus sabia que a semente do mal se alastraria, invadiria a natureza humana e misturaria-se a ele. Isso é uma lei espiritual. Não tinha como Deus não fazer justiça, barrando o mal. Com infração dessa lei, era necessário que alguém pagasse a penalidade. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: Jesus era o único capaz de cumprir a justiça de Deus, pela sua pureza e santidade com o homem. Lucas 1, 29 e 35, 1 Pedro, né? Aí, aqui ele diz aqui em 2 Coríntios 5, 21, para que todo fosse livre, Jesus se ofereceu em nosso lugar. Isso é que chamamos de princípio da substituição da cruz. Jesus entregou em nosso lugar. Meu querido, por que foi necessário? Né? Nós, a natureza humana, desde quando desobedeceu, veio o pecado, e Jesus, aqui a palavra fala que ele não tem como, né, substituir, meu querido. Deus é insubstituído, ou você é sim ou não. Aqui ele fala assim: o pecado gerou um homem, uma morte espiritual, né, separação de Deus, né, pois a sua natureza é incompatível com o pecado. Não tem como, meu querido, né? Era necessário que alguém puro, né, morresse, né, para que nós podemos ter a nossa vida hoje. A morte não foi o final, né? A morte foi o início para que eu e você pudesse estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, podemos viver naquilo que ele tem para nossa vida, né? Aí ele fala aqui, ó, Jesus era o único capaz de cumprir a justiça de Deus, ou seja, né, alguém tinha que pagar o preço, né? E ele, o próprio filho dele, veio para pagar o preço pela sua pureza e santidade com o homem, ou seja, ele veio e morreu por mim e por você, né? Para que fossemos livres, Jesus ofereceu em nosso lugar. 2 Coríntios 5, 21, ou seja, ele morreu para que eu e você pudesse ter vida, e vida com abundância, ou seja, não somente aqui na terra, mas eterna, a vida eterna, né? Ele fala assim: isso é o chamado princípio da substituição da cruz. Jesus entrou em nosso lugar. No Velho Testamento, Deus havia começado a demonstrar esse princípio ao homem. Em Levítico 6, 2 ao 7, o sangue do cordeiro sem defeito cobriria a culpa do pecado aos olhos de Deus.
E isso que chamamos de expiação e propiciação. É oferecida uma vida que substituiria a vida do verdadeiro transgressor e que pagaria a dívida. Por isso, João Batista, em João 1,29, afirmou: verdadeiramente, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso que é parte do plano de Deus para que o homem, desde o início, como vemos em Apocalipse 13:8. Ou seja, meu querido, ele pagou a dívida. No Velho Testamento ele começa a mostrar que para ele pagar para nós, para ele oferecer outra vida, na época lá do Antigo Testamento, o que eles faziam? O transgressor que cometeu o pecado, ele oferecia algo, algo puro, para morrer. E Jesus simboliza, simbolizou para nós, ele morreu puro, sem pecado nenhum, para que hoje nós estivéssemos aqui, Ele pagou a nossa dívida, para que, agora ele diz aqui no finalzinho, é oferecido uma vida, substituiria a vida do verdadeiro transgressor e que pagaria a dívida, ou seja, ele morreu no nosso lugar para que nós, pecadores falhos, pudéssemos estar aqui hoje. Amém, meu querido? Então, a consequência da morte de Cristo para nós. Jesus nos substituiu na cruz para cumprir a justiça de Deus e resolveu o problema do pecado da humanidade. Isaías 53, do 4 ao 5. Ele nos resgatou da morte, não no sentido físico, mas espiritual. 2 Coríntios 5,14. Assim, a consequência da sua morte para nós foram. Qual foi a consequência da morte? Perdão para os pecados, meu querido. Aqui, por si próprio, o homem não consegue pagar as suas faltas diante de Deus. Isso foi comprovado ao longo da história da humanidade. Nem a vivência de milagres e maravilha, nem a lei de Moisés ou as palavras dos profetas puderam quebrar a força do pecado do homem. Mas Jesus carregou sobre si os nossos pecados, e quando cremos nisso, recebemos o perdão e somos absolvidos. 1 Pedro 2,24, 1 Pedro 3,18. Esses versículos, meu querido, que eu gostaria que vocês lessem na sua casa. Ou seja, por que nós... qual é a consequência da morte de Jesus para nós? Primeiro, perdão pelos pecados. Quando nós se arrependemos, pedimos perdão, e através da morte de Jesus nós podemos se arrepender, ou seja, pedir perdão, Então ele mostra aqui para nós que através de Jesus carregou sobre si o nosso pecado. Amém, meu querido? E quando cremos nisso, recebemos o perdão e somos absolvidos, ou seja, nós somos perdoados, meu querido. O homem não pode se perdoar sozinho. Fala, não, eu errei e pronto, acabou. Não, ele tem que pedir perdão para Jesus, pedir perdão para Deus. Então, através de Jesus, nós podemos fazer isso. Ou seja, se você errou, você pode aí na sua casa se arrepender daquilo que você fez. Amém? Segundo, libertação da força do pecado. Somente Jesus, através da morte dele. A morte de Jesus não apenas abrange todos os homens, mas inclui todos os que crê no seu poder. Romanos 6, do 5 ao 11. O pecado é uma força que surge dentro da natureza humana. Desde que Adão pecou, quando aceitamos a Jesus e cremos nos efeitos do seu sacrifício, recebemos a morte dessa velha natureza para ressuscitarmos em uma nova forma, à semelhança de Jesus. Isso significa que, sem Jesus, o pecado é uma fatalidade. Não tem como você escapar de praticá-lo. Aceitando a Jesus, entretanto, a possibilidade de pecar vai existir, mas a força do pecado foi quebrada pelo poder da obra da cruz e você pode resistir. Romanos 6,14. Para isso, uma coisa é necessária, que nós se coloquemos na cruz todos os dias, ou seja, andemos no firme propósito de morrer para o pecado. Mateus aqui e Romanos ele diz. Ou seja, meu querido, nós temos que viver, declarar, meu querido, todos os dias que nós morremos para o pecado. Você já aceitou a Jesus, eu já aceitei a Jesus. Então nós temos que declarar, meu querido, que o pecado não mais domina a sua vida. Ou seja, como ele diz aqui, ele vai existir. Quando você aceita Jesus, entretanto, a possibilidade de pecar vai existir, mas a força do pecado foi quebrada, E pelo poder da obra da cruz você pode resistir, ou seja, a possibilidade existe, mas você pode. Tem a decisão, de
resistir ao pecado, né? A palavra de Deus fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você tem que crer, meu querido, você tem que resistir, que o poder do Senhor, através da cruz, meu querido, ele já fez você um vencedor, ou seja, o pecado não vai te dominar, você é mais forte do que o pecado, amém? Por isso que ele diz: maior está dentro de você. Quando nós aceitamos a Jesus, maior que está dentro de você do que está no mundo, amém, meu querido? Ele fala assim: é o princípio da inclusão. Cristo nos substituiu pagando pelo que nós não poderíamos pagar e nos incluiu nessa morte. É dessa forma que seremos vitoriosos contra o pecado. A obra de Jesus não terminou com sua morte. Ele foi ressuscitado e glorificado, seu corpo morto foi transformado e ele conquistou a possibilidade de renovação de vida para nós também. Você, com Cristo, recebe uma nova natureza, 2 Coríntios e Romanos aqui. As tentações sempre virão em nossa carne, sempre tenderá a ceder a elas, mas Deus nos garantiu em Jesus a possibilidade de vencer. 1 Coríntios 10, 13. Na prática, o que significa estar na cruz? É submeter aos seus pensamentos, suas opiniões e seu modo de agir e sentir a Deus, praticando os princípios da sua palavra. Em Gálatas 5, 19 a 21, ele diz assim: temos exemplo de obras da carne, que precisamos fazer morrer. A Bíblia nos mostra a vontade de que Deus para a nossa vida é como reagir a cada situação, ou seja, através da palavra de Deus, meu querido, nós podemos vencer, Deus, ele nos garantiu a possibilidade de vencer, que está lá em Coríntios 10, 13, 1 Coríntios. Então, nós temos que viver isso, nós temos que praticar. Estar na cruz é submeter aos pensamentos, opinião, modo de agir, como que Deus ia agir na sua vida, através da palavra de Deus. Como que você gostaria como diz a palavra de Deus, se você não quer fazer mal para a pessoa, e você não quer que a pessoa faça mal para você. Então, se a pessoa fizer mal, você quer reagir da sua forma humana, falando: não, eu vou fazer. Mas o que Deus quer? Que a gente vença a tentação. Jesus, ele garantiu possibilidade de nós vencer. Como que a gente vê? Através dos princípios da palavra de Deus. Se o seu irmão te odeia, se o seu irmão magoa, faça mal de você, alguma coisa, se alguém te persegue, ore por ela, ame a vida dela, Então isso é os princípios, isso é como a gente tem que mostrar de verdade, A Bíblia nos mostra a vontade de Deus para a nossa vida e como reagir a cada situação. Ou seja, a palavra, se você não sabe como reagir, vai buscar Deus, vai orar, vai jejuar, vai buscar a sua vida mais em Deus. Ele vai te dar direção para que você possa ter uma vida vitoriosa através da cruz, amém? O que significa o nome de Jesus, meu querido? O nome de uma pessoa é o que identifica, personaliza. Quando Jesus foi recebido no céu, foi transformado e recebido com muita honra pela grande obra que concluiu. Ali foram ratificadas e reconhecidas todas as conquistas de Jesus, comprado por um altíssimo preço. Aqui Filipenses e Efésios, ele diz assim: o nome de Jesus identifica como o Senhor absoluto de todas as coisas, relembrando sua obra libertadora a todo o mundo espiritual. Quando você crê na obra e no poder da cruz, quando você vive sua vida em Cristo, incluindo os benefícios da glorificação de Jesus, Efésios 2, 4 ao 6. Tudo foi sujeito a Cristo após a sua morte e glorificação. E você foi colocado posicionalmente junto a Ele para reinar e se tornar um com Ele. O mundo espiritual reconhece isso. Os homens podem duvidar, mas se você anda em comunhão com Deus, praticando seus princípios, poderá apresentar a Satanás o nome de Jesus, pois ele não tem como resistir. Ou seja, o nome de Jesus tem poder sobre os céus e a terra, meu querido. O nome de Jesus tem toda a autoridade, Foi dada essa autoridade para Jesus. Então, ao usarmos o nome de Jesus, vemos as portas se abrir diante de nós. Por isso que nós oramos em nome de Jesus.
Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus, porque esse nome tem poder, meu querido, né? Como ele diz lá no começo, lá, foi dada uma autoridade para ele, no céu e na terra. Ó, Jesus na cruz declarou: está consumado, sua missão foi cumprida, e através da sua vida e morte ele conquistou toda a autoridade. Mateus 28:18, vencendo o pecado. Hebreus 4:15, demônios. Lucas 10:17, a morte. Apocalipse 1:17-18, todos os exércitos das trevas, né? Aqui ele fala assim, ele incluiu nessa autoridade, se estiver vivendo a sua vida nele, permitindo que você use o nome para obter vitória, meu querido. Por isso que eu sempre digo, meu querido, se você está buscando a Deus, está fazendo as coisas certas, ora, clama, meu filho, não tem como dar certo, cara. Jesus, ele morreu para que nossa vida desse certo, para que eu e você pudesse ter a vida eterna, vida, né, com vitória aqui nessa terra, amém? Né? Conclusão, Jesus foi punido para que nós sejamos perdoados, ferido para que nós sejamos sarados, feito pecador em nosso pecado para que nós tornemos justo com a sua justiça, morto em nossa morte para que vivemos sua vida, feito pobre em nossa pobreza para que nós se tornemos ricos em sua riqueza, envergonhado na nossa vergonha para que compartilhemos da sua glória, rejeitado na nossa rejeição para que tenhamos uma aceitação como filho de Deus, meu querido. Então, essa é o estudo, né, pecados versus, né, esse é o estudo de hoje aqui, né? Deus versus pecado, a obra redentora da cruz, né? E o poder do nome de Jesus, meu querido. Creia que Jesus, ele tem o poder, tem toda a autoridade para vencer, para conquistar, meu querido. Se a sua vida, não sei como está a sua vida, como que está indo você, né? Você aí do outro lado aí, se você está buscando a Deus, meu querido, que o pecado está batendo na sua porta, meu querido, declara o nome de Jesus. Você já aceitou a Jesus, você passou pela revisão de vidas, você já teve um encontro com ele, meu querido. Não tem como não dar certo a nossa vida se você estiver realmente a sua vida entregue a Ele. Entregue a Ele, coloque a sua vida diante de Deus, declare a palavra de Deus, declare o nome de Jesus, meu querido, porque você é vitorioso. Jesus, ele morreu para que você tivesse vida, e vida com propósito, vida com saúde. Amém, meu querido? Eu gostaria de orar para declarar que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a obra de Satanás que queira rodear a sua vida, que queira diminuir você, que você não venha conquistar aquilo que Deus já tem preparado. Pai, eu coloco diante do Senhor, Deus, a cada vida que está aqui, Pai. Deus, nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador, Pai. O Senhor, Pai, já nos deu a vitória e nós declaramos nessa tarde, Deus, cada um aqui, Pai, que já é vitorioso, Pai, que eles vão declarar a Tua palavra. O Senhor não morreu em vão, o Senhor morreu para que nós pudemos estar aqui, Deus, vivendo uma vida, Deus, gloriosa, Deus, buscando, orando, buscando ter intimidade com o Senhor, e o Senhor dando vitória para nossas vidas. Por isso nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe.